Quero cumprir da igreja, a paz do Senhor. Vamos dar início a esse culto com uma breve oração. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, derrama a tua graça essa noite, Senhor. Nos fortalece, enche-nos com teu poder, Pai. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Estamos aqui reunidos buscando somente a ti, Senhor. A tua presença, o teu amor, o teu carinho, Pai. Fica conosco, não nos deixa só, Senhor. Por favor, faz-nos sentir a tua presença, o teu amor, o teu carinho, Senhor. Precisamos de ti para tudo, Pai. Por favor, desce aqui agora, nessa noite, na tua casa, na tua igreja, e nos fortalece, nos fortifica, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Amém e graças a Deus. Aleluia! Amém. Eu irei fazer uma breve saudação em honra a Jesus e a sua santa palavra. Amém. Tá bom? Aleluia! Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. Amém? Aqui, irmãos, aqui quem Deus lançou fora foi Adão e Eva. No começo, né? O diabo, primeiramente, enganou Eva, para depois Eva levar o mal até Adão. E Deus, o quanto Ele é rígido em relação ao pecado, o quanto Ele odeia o pecado e Ele não pode contemplar o pecado, porque o pecado é o mal da terra. Tudo, irmãos, tudo de ruim que acontece na terra em relação ao pecado, tudo de mal que nós imaginamos que acontece na terra é devido ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Deus os lançou fora, Adão e Eva. E o que é mais interessante é que eles pecaram só uma vez só. Não pecou 10, 50 vezes, 100 vezes, 30 vezes, não. Um só pecado bastou para Adão e Eva se lançarem fora da presença de Deus. Aqui, o que Deus mostra é que quando nós pecamos, se afastamos de Deus. Quanto mais pecado, mais distante de Deus. Não tem arrodeio nem nada. O que faz você ficar longe de Deus é o pecado. O pecado, quanto mais pecamos, Deus se afasta de nós. Não é Deus
afasta do ser humano. É o ser humano que corre de Deus. Cada vez que o ser humano peca, qualquer ser humano, crente ou não importa, é pecado do mesmo jeito. Como se nós somos crentes já, né? Não importa, se nós pecarmos, estamos longe de Deus, do mesmo jeito. Todo ser humano é igual. A diferença é que um está no caminho e o outro está no outro. Mas Deus quer todo mundo no mesmo caminho. No mesmo caminho em direção a Ele. E não faz diferença. Se o crente pecar, ele também está longe de Deus. Não adianta se, porque o próximo está lá, ele não está aqui, é a mesma coisa. Se o crente peca, o outro peca, é a mesma coisa. Está longe de Deus. Não importa. Só que o caminho é Cristo, é Deus e é na igreja. Essa é a verdade. É melhor sofrer com Deus perto do que Deus longe. Então, mostra o quanto Deus é rígido em relação ao pecado. Somente um pecado Adão cometeu, mas Eva. E às vezes, em relação ao Evangelho, né, muitos pregadores metem a ripa em Adão e Eva. Mas a Bíblia diz só um pecado. Hoje em dia, todo mundo se pega umas 100 vezes por dia. Pensamento, desejo. Se você pensar, se o diabo jogar um pensamento em sua cabeça e você gostar daquele pensamento, você já pegou. Já era, o martelo é bater. Então, devemos assim ter mais respeito com Adão e Eva, porque Deus é que ia até Adão na viração do dia. Quem na terra hoje em dia tem esse privilégio de Deus vir até você? Deus só encosta quem não peca. E hoje em dia quase todos pecamos. Em relação a uns que se arrependem, os outros não. E em relação ao pecado, hoje em dia, todos têm esse pensamento do pecado ser adultério, roubar, pornografia, masturbação, esses pecados mais antigos, né, que o povo tenta mais evitar. Mas hoje em dia, o que está levando o ser humano para o inferno é os pecados espirituais, é os desejos, é como eu falei quase no instante, desejos, pensamentos. Se o seu coração é impulsado para aquele mal, se o diabo vem, que você pode ter certeza, quando vem um pensamento errado, cachaça, droga, fazer o que é errado, é o diabo, pode ter certeza. Ele não sai do pé do ser humano, querendo derrubar e levá-lo para o inferno. Então, esses pecados de pornografia, roubo, adultério, ganância, tudo, furto, esses não é o que mais está levando o ser humano para o inferno. Porque o ser humano está se preocupando com isso e está esquecendo dos seus desejos, do seu pensamento, do seu impulso. Se o diabo colocar o pensamento em sua cabeça e você gostar daquele pensamento sem repreendê-lo, o martelo é bater. Você aceitou aquele pensamento. Do mesmo jeito é um desejo. Se o ser humano sente um desejo errado e ele aceita aquele desejo no seu peito, o martelo é batido.
pecado. Não tem para onde correr. Tudo que vem no íntimo, no espiritual, e o ser humano aceitar sem repreender, pecou. Pecou porque o ser humano aceitou. Ele, gostou daquele pensamento, gostou daquele desejo, às vezes desejos carnais, desejos por dinheiro, tudo é em relação a carnais, né? Se o ser humano aceitar, ele pega, o martelo é batido. O que o ser humano tem que fazer? O ser humano tem que repreender esses pensamentos. Repreender. Se o pensamento vem, ele tem que repreender, dizer não a esse pensamento, que o pensamento vai embora. Se o desejo vem, ele diz não. No seu íntimo, ele dizer não, eu não quero isso para mim. E esse desejo vai embora. Agora, se nós vem o pensamento e nós ficamos voando, já não é além. Quem não já passou por isso? Nós, todo mundo. Vem o pensamento, aí, em vez de nós se repreender, nós ficamos voando nesse pensamento. Fica pensando nesse pensamento, ali já era. Você pecou e ainda navegou. Você foi no mundo da lua, voou no pecado. E o que Deus quer é que você resista ao que esse pensamento é pensamento do diabo, é desejo do diabo. Que você resista a ele e ele corra de você. Não é fácil, eu não vou dizer aqui que é fácil. Vir um pensamento e você logo de cara manda ele embora. É mais fácil você, vir um desejo de você roubar e você dizer não. De você adulterar e você dizer não. De você fornicar e você dizer não. De você assistir pornografia e você dizer não. Porque ali é você que vai fazer. É uma prática. É você não fazer e pronto. Mas o pensamento é diferente. Ele está na mente. Às vezes o cara pensa que nem é um pecado. Mas é um pecado. Se pensarmos e gostarmos desse pensamento maligno, pecado, martelo é bater. Se o desejo vir e nós ficar voando no desejo, pecado também. Mas, e em relação ao pecado também, Deus perdoa todo pecado. Deus é riquíssimo em misericórdia. Se você se arrepende, se quebranta e você busca lutar contra o pecado, Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe ajudar. Deus nunca deixa o ser humano só. É só o ser humano lutar contra o mal. Pecado é mal. Pecado é tudo de mal que tem na terra. Deus é riquíssimo em misericórdia. Se arrepender do seu pecado, seguir a Cristo e segui-lo, olhando somente para Ele, Deus vai lhe perdoar e vai estar sempre do seu lado. Agora, se gostarmos do pecado, vivermos no pecado, é como Adão e Eva. Deus o lançou fora. Só que nós, hoje em dia, é nós que corremos de Deus. Quanto mais pecamos, fugimos de Deus. E ficamos longe, pode ter certeza. Que o salário do pecado é a morte. É difícil. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu não vou dizer que é fácil, porque não é. Porque em Romanos diz: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não tem ninguém. O único que
vê aqui que pecou foi Jesus. O resto, tudo na Bíblia pecou. Moisés, tudo errado. Só Jesus que é limpo. Jesus não tem mancha. O nosso Senhor desceu aqui e venceu o pecado. Venceu o mundo, venceu o diabo. Jesus venceu tudo. Tudo. Então, se todos pecaram, então quer dizer que todos têm chance. Não tem ninguém condenado ainda. Só que não tem vida. Se morrer, acabou. Mas enquanto tem vida, tem chance. E Deus quer salvar a todos. Deus não quer ver ninguém morrer no pecado. Ninguém. Se você tem vida, tem chance de ir para o céu. Não importa. Tem vida, tem chance. Sem vida, não tem. Morto tem o quê? Nada. Nós só temos chance de ir para o céu, abraçar o Pai, receber um abraço carinhoso, com muito amor, enquanto temos vida para se arrependermos e buscar ao Senhor. Só assim. Então, quem tem vida tem chance ainda. Ninguém está perdido. Se tem vida, tem chance de olhar para Jesus. Quem não quer olhar para Jesus? Todo mundo quer olhar para Jesus. Então, irmãos, se tem o desejo de seguir a Jesus, a hora é essa. Uma vez, cada vez não tem tempo. Eu falo do meu primo Ciano, né? Cansei de chamar ele, cansei. Aí, acabou o tempo. E dói. Eu queria meu primo aqui, mas ele não está. Mas, enquanto tem vida, tem chance. Amém? E graças a Deus. Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Amém. Agora, vamos dar início às oportunidades. A primeira oportunidade da noite, nós vamos conceder para a nossa irmã Eduarda. Amém. Amém. Amém.